vi um terremoto acontecendo naquele lugar. Um terremoto tão forte que as pedras pulavam assim, ó. As pedras pulavam. Um terremoto que eu jamais pensei que fosse daquele jeito. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, que as bênçãos do Senhor alcancem o seu lar nesse dia. Se você recebe esta palavra profética, já digite o seu amém aqui embaixo nos comentários. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse vídeo. Preste bastante atenção, é uma mensagem de alerta. Deus verdadeiramente está usando os seus servos para estar alertando a igreja sobre o que está para acontecer. Então preste bastante atenção nesse vídeo, acompanhe até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no profundo do seu coração. E logo após vocês também vão conferir uma palavra abençoada, uma palavra de ânimo e esperança ministrada pelo apóstolo Carlos Alberto. Mas antes de estar soltando esse vídeo para os irmãos acompanharem, eu já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Estamos postando aqui no canal diariamente, assim você não perde nenhum conteúdo. Sem mais delongas, acompanhe agora esse vídeo completo, prestando muita atenção. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com cada um de vocês a respeito de uma visão que eu tive de um terremoto. Foi um dia em que à tarde eu estava assim muito preocupado com as enchentes que estava dando toda a terra, aqui na Europa, na Ásia, até lá no Oriente Médio, as enchentes. E eu orei ao Senhor à tarde, eu falei: Senhor, o Senhor falou na tua palavra que não ia castigar mais os teus com água, né? Eu me lembrando lá daquele texto que ele falou com Noé. Eu falei: Senhor, o Senhor falou que não ia castigar mais e que o arco-íris era a aliança do Senhor para com as pessoas, né? E aí eu orei ao Senhor e fiquei preocupado com isso. Quando foi à noite, irmãos, no mesmo dia, eu fui orar para que eu pudesse dormir, né? Quando eu dobrei o meu joelho, falei: Senhor, em nome de Jesus, os meus olhos se abriram, irmãos, uma coisa tremenda. E eu vi um lugar, irmãos, eu não sei se é um cerrado, uma caatinga, parecia assim ser sabe aqueles desertos lá do Texas? Pouca vegetação, pouca relva, muitas pedras planas, ao fundo tinha parecia uma montanha ou algo assim. E eu vi, irmãos, um terremoto acontecendo naquele lugar. Um terremoto tão forte que as pedras pulavam assim, ó. As pedras pulavam. Um terremoto que eu jamais pensei que fosse daquele jeito. E eu fiquei apavorado, irmãos, apavorado. Um terremoto de uma magnitude assim, eu não posso quantificar. Eu vi, eu também não sei aonde vai ser, se é no Brasil ou se é em um outro país, mas era um terremoto muito forte, muito forte. E eu não sei que lugar é esse, eu só sei que Deus, eu estava orando anteontem, e Deus ele falou assim: compartilha aquela visão que você teve. Não foi sonho, irmãos, foi visão. Foi visão. Eu bati o joelho no chão, dobrei o joelho no chão para eu orar, para ir dormir. Eu tive essa visão. As pedras pulavam assim, ó. Era uma coisa terrível, terrível. O terremoto. Era um terremoto de grande magnitude. Irmãos, eu quero pedir para você que você não tem sua vida consertada com Deus, que você não tem sua vida diante de Deus. Se conserte. Deus ele não está brincando. Ele vai trazer o terremoto.
Não sei se é no Brasil, não sei se é em outro país. Era um semideserto ou algo assim. Não sei se era um cerrado ou se era uma caatinga. Ou eu não sei que lugar que é. Mas Deus ele vai trazer algo grande nos próximos dias. Um terremoto que vai abalar a terra, vai abalar as pessoas. Se converta dos seus maus caminhos. Viva uma vida ilibada com o Senhor. Olha, se você não está levando uma vida séria diante de Deus, irmãos, já não há mais tempo, disse o profeta. Já não há mais tempo. Conserta a sua vida. Se você quer voltar para a igreja, volte para a igreja, volta hoje ainda. Porque é necessário que você precisa ter uma identidade com o Senhor, para que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, toma, Senhor, esta vida em tuas mãos. Abençoa ela, Senhor. Senhor, tenha misericórdia desta vida que está me assistindo agora. Guarda ele, Senhor Deus, diante do Senhor. Coloca um anjo ao lado dele. Leva ele, Senhor, ao caminho do Senhor, diante de ti. Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer o teu rosto sobre ele. Manifesta o teu poder, Senhor Deus. Oh, Pai, entra, Senhor Deus, na vida dele, como o Senhor entrou na vida de Saulo, Senhor, lá em Atos dos Apóstolos 9, com aquela luz muito forte, Senhor Deus. Faça resplandecer, Senhor Deus, sobre ele a luz interior, para que ele possa, Senhor Deus, se converter no Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz que Paulo agora estava já com mais de 85 anos, e Paulo provavelmente estava escrevendo essa carta de dentro de uma cadeia. E se você voltar alguns capítulos antes, ele vai falar que combatiu o bom combate, ele está entregando suas últimas palavras. Paulo estava vivenciando seus últimos dias de vida, seu ministério, ele iria partir, morrer. Mas presta bem atenção, porém, no final do seu chamado, os discípulos que ele conquistou, as pessoas que caminharam com ele, as pessoas que aprenderam com ele, que foram seu aluno, pessoas que caminharam com ele, no último dia, um deles, Demas, Paulo escreve uma carta dizendo: estou entristecido, porque Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo, amando as coisas do mundo, esqueceu tudo aquilo que eu ensinou e que ele vivenciou comigo. Ele preferiu amar o mundo do que continuar na igreja ou na sã doutrina. Queridos, esse é um tema bem propício. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. A ciência está se multiplicando de uma forma sobrenatural. Falar que as coisas do mundo é feia, nós seríamos demagogos. Onde você vê sorvete colorido, drinks de todas as cores, você vê as casas de show com toda a aparelhagem de tecnologia que encanta os olhos humanos. Mas tome cuidado. Tudo isso são ferramentas que o inimigo usa para roubar a tua fé e para te tirar da presença de Deus. Uma vez que você dá um passo, dá 2 passos, 3 passos, daqui a pouco, querido, para voltar atrás é difícil. Há uma pesquisa em que diz que 40% ou 50% dos presos em presídios estaduais são crentes desviados. E a Bíblia diz: é melhor não conhecer, ser inocente, do que conhecer e pecar. Então tome cuidado, jovens, adolescentes. A ciência está aí, Deus multiplicou a ciência, só que existem 2 lados. A ciência pode ser usada para o lado bom ou para o lado mau. Tome cuidado, não deixe que as coisas do mundo, que são passageiras e ilusórias, venham iludi-los e resvalar os nossos pés no pecado e desviá-los da presença de Deus. A Bíblia diz aqui que Demas começou bem, acompanhando Paulo, o maior missionário do Evangelho de Cristo, ou da palavra. Paulo não viu Jesus frente a frente como os discípulos, mas fez mais obra que os discípulos que andaram ao lado de Jesus. E agora Paulo, ele tem um grupo que o acompanha. Timóteo, e agora Demas. E agora, na última hora, Demas o abandona.
Nós estamos vivendo um tempo em que não vai demorar muito para que muitos queiram dar esse passo. Queridos, não desista. João disse na sua epístola: filhinhos, já é a última hora. Não dá tempo, não quero que você abandone o lazer, não é nada disso, e vive santo, não é um cristianismo religioso. Eu quero que você viva a prioridade, Deus em primeiro lugar. Muitos homens da história da Bíblia começaram bem. Podemos falar de alguns que passaram aqui, não citando nomes. Quantos passaram pela mocidade, tivemos o privilégio de casar, hoje são pais, são mães, pais, e muitos, hoje alguns são pastores, outros missionários. Mas quantos passaram por aqui e voltaram para trás? Foram como Demas, aprendeu e voltou para trás. Queridos, é enganoso o estado do homem quando ele desvia. A primeira coisa quando acontece com um crente desvia é que tudo aquilo que estava bloqueado por Satanás libera. Dá a impressão que quando o cara estava na igreja estava pior que lá na fora. Aí fala: poxa, o cara estava na igreja, não aconteceu, agora está no mundo e está crescendo. Cuidado, o diabo faz isso. Mas a Bíblia diz que o estado do homem, quando o espírito encontra um coração limpo, volta 7 espíritos piores. Veja um crente desviado nos primeiros dias, você vai falar: nossa, pastor, desculpa, o cara estava na igreja, mas não ia nada, agora está no mundo, parece que está tudo certo. É temporário. Depois você olha o estado dele, a Bíblia diz que 7 espíritos piores virão sobre ele. Então, queridos, Deus está falando sobre aquele que começa bem, mas termina melhor. Não é começar, é terminar melhor. Muitos iniciaram essa jornada e hoje já não estão mais aqui. Quero falar também de um homem, não precisa abrir a tua Bíblia, mas rapidinho, vai Juízes, capítulo 16, pode ficar sentadinho mesmo. Juízes 16, versículo 28 a 30. Juízes 16, 28 a 30. A palavra de Deus é santa, eficaz. Juízes 16, 28 a 30. Livro dos Juízes. Antes de Samuel, capítulo 16, versículo 28 a 30. Todos acharam? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28 a 30. Vou estar aqui recorrendo um pouquinho. Juízes 16, 28 a 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou sobre elas com sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o matara em sua vida. Sansão tipifica um homem que começou bem, mas terminou mal. Eu quero falar do teu amanhã. Quais são os seus projetos? Prioriza Deus, comece bem e termine melhor. Não deixe que as coisas lá fora venham roubar aquilo que Deus tem. Está difícil, mas está com Jesus. Sem Jesus é impossível. Queridos, quem foi Sansão? Um nazireu de Deus, um homem prometido, um jovem escolhido, que não podia passar navalha na sua cabeça, porque o cabelo tipificava a sua força, uma força excomunal. Um homem guerreiro que foi separado e preparado para Deus, para livrar o seu povo num tempo oportuno da mão dos filisteus. Sansão fez maravilhas, um homem de uma força excomunal. Não tinha como, as portas e ferrolhos das portas da cidade eram enormes, muitos maiores do que a gente possa imaginar. Ele arrancava com a sua mão, ele rasgava o leão, ele matava, ele derrotava com uma queixada, ele matava soldados inimigos. Era um homem que tinha uma força excomunal, mas foi escolhido, separado por Deus para uma obra. Não te esqueça, você pode imaginar: mas eu sou crente no banco. Não importa, você foi escolhido e separado para Deus para uma grande obra. Ele era um homem separado por Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de tal maneira que ele tinha uma força excomunal. Sansão tinha também um título mais importante naquela época no povo judeu. Ele tinha o título de juiz, julgava a causa do povo. Tinha, pois por perto quem orientava os seus próprios pais. E nem todos nós temos esse privilégio. Querido, além do título, ele tinha uma força excomunal como ninguém havia possuído ou possui em toda a vida.
Era um homem tremendo, forte, tremendo, que derrotava os seus inimigos. Um homem que tinha tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo, pode ter certeza disso. Tinha tudo, mas acabou se suicidando. Como é que pode uma coisa dessa? Deus não é Deus de morte, é Deus de vida e vida com abundância. Mas por que Sansão chegou a esse ponto? Porque aconteceu que um homem escolhido por Deus, de uma força descomunal, que fez a história e faz parte da história da Bíblia. Porque esse homem termina de uma forma tão terrível. Porque o final da vida desse homem foi tão destrutiva. Um homem que derrotou milhares e depois foi derrotado por uma mulher. Por que aconteceu isso com Sansão? Porque simplesmente Sansão decidiu pisar em cima do que Deus tinha lhe dado a ele. Sabe o que é isso? Menosprezar as coisas de Deus. Sansão começou a menosprezar, esqueceu que tudo aquilo que tinha dado era Deus, começou a menosprezar aquilo que Deus tinha lhe dado. Ele brincou o tempo todo com aquilo. Ele não glorificou o Senhor. Não foi ele que valorizou, não. É ele que zombou da confiança e do poder que ele mesmo tinha. Queridos, quantos crentes que não estão valorizando aquilo que Deus tem na tua vida? Valorize, querido. Valorize, minha amada. Valorize, meu irmão. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu já quero te agradecer. Obrigada por ter clicado nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva-se, deixando seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Forte abraço, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.